acabamos de fazer a sua leitura, a sua exposição, como todos já conhecem e como todos já sabem, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Provavelmente no ano de 60, 61 depois de Cristo. Nesta ocasião, Paulo está preso em uma prisão domiciliar. Prisão esta que é registrado no capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, dos versículos 14 a 31. Onde esteve Paulo em uma casa alugada. E é interessante que 2 anos da vida de Paulo ele estava preso nesta ocasião, ou neste cenário, e ao mesmo tempo estava livre para pregar o evangelho a quem nele se achegasse. Essa carta, ela nasceu no desejo do apóstolo Paulo de agradecer aos filipenses pelas suas ofertas. Mas é interessante que ele vai além de agradecimento para lhes dar um conselho amoroso e de extrema importância. E quando nós folheamos as folhas da carta que Paulo escreve aos filipenses, chegamos a uma conclusão que talvez um aspecto marcante desta carta é que, embora Paulo a escreve dentro de uma prisão, esperando o veredito de liberdade ou morte, é a carta mais alegre, ou seja, é a carta mais feliz que Paulo vai escrever de todas as suas 13 cartas. E se fôssemos extrair dentro da mesma um versículo ou um tema central que resumisse toda a carta, sem sombra de dúvidas, esse tema central seria o verso de número 25 do capítulo 1. Quando Paulo ele diz para os irmãos filipenses: olha, eu estou convencido de que permanecerei com todos vós para o vosso progresso e para a vossa alegria na fé. Esse versículo, irmãos, ele resume o profundo desejo do apóstolo Paulo para os crentes de Filipos, porque dentro desse texto nós extraímos pelo menos 3 razões para que Paulo tem para escrever essa carta. E a primeira razão que Paulo tem para escrever aos filipenses é quando Paulo fala a respeito do progresso. Porque enfrentando a possibilidade de morte, enfrentando a possibilidade de receber o veredito de que ia morrer, Paulo se preocupa em deixar a igreja sem a sua direção pessoal. Sendo assim, ele encoraja os filipenses, escute só, ele encoraja os crentes filipenses a desenvolver uma fé na pessoa de Cristo Jesus, que não dependa da sua ajuda. E eu vou dizer de novo, quando Paulo fala a respeito de progresso, o seu desejo é encorajar a igreja de Filipos a desenvolver uma fé tão robusta, uma fé tão firme na pessoa de Cristo Jesus, para que os mesmos não pudessem mais depender da sua fé, ou depender da sua ajuda para o crescimento da obra de Deus. Sendo assim, o desejo de Paulo, em outras palavras, para a igreja de Filipos é: Deus te chamou para crescer, Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para progredir. Deus não te chamou para ficar na inércia, Deus não te chamou para ficar parado, Deus não te chamou para ficar estagnado, Deus te chamou para crescer. Mas pastor, o crescimento dói, crescer dói. A árvore que dá frutos, ela é apedrejada. Mas eu preciso lhe dizer, irmãos, da mesma forma que crescer dói, ficar parado também dói. Da mesma forma que avançar dói, ficar estagnado no mesmo lugar também dói. Escolhe para você o que você achar que é melhor, ou a sua dor. Aliás, escolhe para você o que para você é melhor ter a dor do crescimento ou a dor de ficar parado. O problema da dor de quem fica parado é que os nervos atrofiam, os músculos atrofiam, e daqui a pouco ele fica estagnado até a morte. Mas quem cresce, o crescimento gera dor, e a dor do crescimento vai trazendo esperança, a dor do crescimento vai trazendo experiência, a dor do crescimento vai trazendo intimidade com Deus, e essa intimidade, com o passar do tempo, que
você vai adquirindo, você chega à conclusão que Deus é o motivo da sua vida. Você chega à conclusão que Deus é o motivo da sua existência. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. O próprio Jesus, certa feita, pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 16, ele diz da seguinte maneira: pelos frutos os conhecereis. E a pergunta que não quer calar é: será que você tem sido alguém que tem dado frutos? Será que você tem sido uma árvore na presença de Deus que tem produzido frutos? O segundo desejo do apóstolo Paulo é que aquela igreja seja alegre, feliz. E aqui, irmãos, deixa eu falar uma coisa. O que Paulo está tentando ensinar para a igreja de Filipos é: aprenda a se alegrar em Deus, principalmente nos momentos de tribulação. Tem crente que só fica feliz na presença de Deus quando tudo vai bem. Quando o bolso está cheio de dinheiro, quando está empregado, quando a família tem saúde, quando as portas estão abertas. As coisas começam a andar um pouquinho da fora daquilo que ele tinha programado, começa a murmurar, começa a reclamar. É como se Deus fosse o empregado dele, como se Deus fosse obrigado a fazer tudo aquilo que ele quer. Parece que é o contrário. Ao invés de eu ser dependente de Deus, parece que Deus que depende de mim. E se você for ler, irmãos, nessa carta, você vai chegar à conclusão é que o desejo do apóstolo Paulo é que os crentes de Filipos, eles tenham uma fé tão profunda na pessoa de Jesus, a ponto de a alegria de Paulo, ou a alegria daquela igreja, não esteja condicionada aos momentos que eles passam na face da terra. Sabe por quê? Porque se você vai olhar para o contexto de vida que Paulo está vivendo quando escreve essa carta, a pergunta é: como pode um homem estar feliz na cadeia? E aqui, ele não está preso porque cometeu algum delito, não, irmão. Você precisa entender que o apóstolo Paulo está preso por pregar o evangelho. E olhando aos olhos humanos, a pergunta que não nos quer calar é: talvez Paulo tinha motivos, talvez Paulo tinha razões para questionar a Deus, para reclamar com Deus, dizendo: Deus, eu sendo fiel à tua palavra, sendo fiel a ti, e o Senhor me permite passar por essa situação. Mas não, irmãos, não. Olha que lição fantástica. O que Paulo está nos ensinando é que, mesmo estando na prisão, ele está feliz, alegre, porque a felicidade de Paulo não está condicionada à sua situação financeira. A felicidade de Paulo não está condicionada ao bem-estar da sua casa. A felicidade de Paulo não está condicionado aos bens materiais que ele adquiriu na face da terra. Mas ele chegou à plena convicção que a sua felicidade vem de Deus, vem de Cristo Jesus. Paulo é aquele tipo de pessoa que o mundo pode estar caindo, o mundo pode estar virando de cabeça para baixo, pode vir uma tempestade, só que o seu coração está palpitando, regozijando na presença de Deus, porque ele entende que o motivo da sua felicidade não está condicionado às coisas que estão acontecendo pelo lado de fora. E se você for alguém que a sua felicidade dependa daquilo que você tanto almeja, financeiramente falando, terrenalmente falando, talvez você será alguém frustrado pelo resto da vida, porque o ser humano é um ser que é muito difícil se contentar com aquilo que tem. Prova disso, irmãos, é o avanço da tecnologia. Se lança um telefone hoje, você compra, era o telefone dos seus sonhos. Daqui a um ano, lança outro. Aquele que o ano passado era dos seus sonhos já não te serve mais. Porque a gente não está feliz com o que tem. E na maioria das vezes a gente perde muito tempo reclamando por aquilo que não temos e esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que temos. Aleluia, Jesus. Não
não caia nesse pecado de reclamar por aquilo que você não tem. Pelo contrário, seja grato a Deus por aquilo que Deus já te deu. Porque talvez aquilo que Deus já te deu, talvez para você não tenha muito valor. Mas eu tenho a plena convicção que tem muita gente que queria estar no seu lugar. Tem gente que queria ter a família como você tem. Tem gente que queria andar no carro que você anda. Tem gente que queria morar na casa que você mora. Tem gente que queria ter o casamento como o seu. Tem gente que queria ter a empresa que você tem. Tem gente que queria trabalhar no emprego que você trabalha, ganhar o tanto que você ganha. Talvez para você é pouco, mas tem gente que queria estar no seu lugar. Então, seja grato a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Seja grato a Deus. Aleluia, Senhor. E Paulo continua, irmãos, demonstrando o desejo que estava no seu coração. Primeiro ele vai falar a respeito do progresso da igreja. Primeiro ele vai falar, depois ele fala a respeito da alegria da igreja. Aí, também ele diz a respeito da fé que aquela igreja deveria adquirir. Paulo mostra que ele tem um modelo de fé. Ele tem um espelho. A sua vida tem uma referência. E qual é a referência de Paulo, queridos? A fé de Paulo está firmada na pessoa de Cristo Jesus. E aqui, irmãos, deixa eu abrir um parêntese para me dizer algo. Sabe por que nós vivemos em uma geração de muitos crentes fracos? Sabe por que nós vivemos uma geração de muitos crentes que querem abandonar Jesus por causa de qualquer coisa? Porque a sua fé não está firmada na pessoa de Cristo Jesus. No dia que a sua fé estiver firmada na pessoa de Cristo Jesus, nada te abala. Certa feita, Jesus pregando, ele vai dizer que nós precisamos edificar a nossa casa na rocha. E ele vai dar dois exemplos. O primeiro exemplo que ele fala é do construtor que edificou a sua casa na areia. Esse é o crente fraco que não tem a sua fé firmada na pessoa de Jesus. Porque aquele que firma a sua casa na areia, o primeiro vento que vem, a primeira tempestade que vem, ele quer abandonar Jesus, quer pular do barco, quer entregar responsabilidade. Ele não amadureceu, ele não cresceu. Sua fé não foi forjada no fogo. Aí a primeira aprovação que vem, o primeiro vendaval que vem, a casa de quem edificou a mesma na areia, ela vai se desmoronar. Porque não tem base, irmãos, não tem raiz, não tem firmamento. Não está enraizado no solo, na rocha que é Jesus Cristo. Mas agora o crente que firma a sua vida, a sua casa, é a sua fé na pessoa de Cristo Jesus. É igual aquele hino que diz: faça como a palmeira, quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando o vento passa, ela se levanta e canta a vitória. Esse é o crente que tem a sua vida firmada na pessoa de Cristo. O vento vem, ele até balança de um lado para o outro, mas ele não permanece prostrado, porque a sua vida está firmada na pessoa de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 21, Paulo mostra que Cristo é a sua vida, porque ele diz: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Capítulo 2, a partir do versículo 5, ele mostra que Cristo é o seu exemplo, é o seu espelho, porque ele diz: de sorte que haja no meio de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Terceiro, ele mostra que Cristo é o seu alvo, o seu objetivo, é o seu ponto de chegada, porque ele diz, capítulo 3, verso 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez alguém diz: esse povo não sabe de onde vem, nem sabe para onde
onde vai, mas eu preciso lhe dizer, nós sabemos de onde viemos e nós também sabemos para onde nós estamos indo. Nós estamos aqui, mas a Bíblia diz que nós somos peregrinos de terra estranha. Irmão, eu sou daqui, eu estou aqui, mas não sou daqui. Você está aqui, mas você não é daqui, você é do céu, irmão. Aleluia. Glória. Você sabe o que é isso? Peregrino de terra estranha? Não existe outro contexto, outro cenário melhor para te explicar não ser o cenário da América. Por quê? Nós somos imigrantes. Nós somos brasileiros. A maioria aqui nasceu no Brasil. Exceto o nosso irmão aqui, Derek. E o filho, mas eu creio que a maioria aqui nasceu no Brasil. E nós estamos aqui o quê? Peregrinando. A nossa nação não é aqui. A nossa nação, o nosso país é o Brasil. Aí quando a Bíblia diz que nós somos peregrinos de terra estranha, você precisa entender que a Bíblia está dizendo, olha, você está na terra, mas você não é da terra. Você precisa entender que a sua alma tem uma eternidade, crente. A vida aqui é muito curta, muito rápido. Muito rápido. Eu tenho a plena convicção que se você recordar na sua memória, você lembra de coisas que você fez há 10 anos atrás. E quando você para pensar, passou. Não me imaginaria que chegasse na idade que eu estou, mas passou tão rápido. Passou tão rápido, você consegue lembrar de coisas que você fez na sua infância. Aleluia. De presentes que marcaram a sua vida, que você recebeu na sua infância. Tem outras pessoas que não conseguem esquecer traumas que eles receberam na sua infância. Mas o tempo passou. O tempo está passando. E às vezes a gente, como diz o adágio popular, o ditado, às vezes a gente dorme no ponto. Irmãos, um ano já se foi. Já se foi, já era. Daqui uns dias é Natal, Ano Novo. Começará um próximo ano, um novo ano. E aí? Quando a Bíblia diz que nós somos peregrinos de terra estranha, é a Bíblia te fazer entender que você está aqui com os pés na terra, mas você não é daqui. Paulo diz que nós somos cidadãos do céu. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui na América. Do mesmo jeito que você vem para cá com o objetivo de melhoria de vida, com o objetivo de dar uma condição melhor para sua família, ter uma vida melhor das condições que você tinha no Brasil. E não sei, talvez alguém aqui não, mas eu creio que a maioria tem o objetivo de conquistar algo melhor, algo maior e voltar, retornar para a terra, que é o Brasil. Outros não têm vontade de voltar, mas imagina aqueles que têm. Imagina que eu estou pregando para todo mundo que tem esse objetivo. Eu vou conquistar, vou trabalhar, vou ralar e vou voltar com uma vida melhor. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Como assim? A gente está aqui na terra, a gente é cidadão do céu, só que um dia nós iremos voltar para lá. Só que a gente precisa entender que não é todo mundo que vai para lá. A Bíblia diz, somente aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, esses encontrarão com Jesus nos ares. Agora escute, irmãos. Baseado no capítulo 2 do texto que acabamos de ler, Paulo corrobora principalmente um exemplo de humildade de Cristo Jesus. E Paulo só vai falar a respeito do exemplo de humildade de Cristo Jesus, porque tinha algumas coisas que atrapalhavam o agir do Espírito Santo dentro da igreja de Filipos. Paulo está querendo combater a desunião. A desunião estava atrapalhando Deus agir dentro daquela igreja. O que é isso, pastor? É o partidarismo. O que é o partidarismo? É quando existem dois grupos dentro da igreja. É um grupo que puxa para um lado e outro grupo puxa para o outro. E a gente precisa entender, irmãos, que Deus não opera onde há desunião. É a Bíblia, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos sejam unidos. Aleluia.
Ou a gente vive com o mesmo propósito, ou a gente vive com o mesmo foco, ou a gente dá as mãos acreditando que nós somos uma família, onde nós somos o corpo e Deus é o cabeça, Ele é quem governa, ou a gente esquece esse negócio de céu. Ou a gente esquece o céu. Aí, irmãos, para resolver esse problema, Paulo ele vai levar o exemplo de Jesus para dentro da igreja de Filipos. Escute. A humildade de Cristo levou ele para a cruz. Mas a recompensa de Cristo foi o nome sobre todo nome. Paulo diz, irmãos, assim como vocês sempre obedeceram na minha presença, e não só na minha presença, muito mais na minha ausência. Aí Paulo diz da seguinte maneira: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como também o efetuar, segundo a sua boa vontade. Algo interessante nesse texto, que a gente precisa compreender aqui, queridos, é que Paulo não disse, escuta só, Paulo não disse conquistai a vossa salvação. Paulo não disse conquistai a vossa salvação. O que Paulo diz é operai a vossa salvação. E por que Paulo não diz, igreja, conquistai a vossa salvação? Porque, primeiro, Paulo sabe que o homem, por si só, não tem poder de produzir salvação. O homem não tem poder de produzir salvação. A salvação é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, o que significa isso, operai a vossa salvação? Se o homem não tem poder por si só de produzir a salvação para si mesmo, a pergunta que não quer calar é: o que Paulo está querendo dizer para essa igreja quando ele diz operai a vossa salvação? Esse operar a salvação aqui, irmãos, segundo alguns comentaristas, dá a ideia de desenvolver. Ou seja, desenvolver dá a ideia de trabalhar até a consumação. E pesquisando, eu cheguei a uma conclusão que eu achei interessante. Eu fiz questão de anotar aqui para trazer para os irmãos. Quando Paulo diz operai a vossa salvação, em outras palavras, é como alguém que trabalha no campo, que se dedica tanto para fazer uma melhor colheita possível. É como um médico cirurgião, que apesar de sua vasta experiência na área, ele se concentra e tem o mais delicado possível cuidado para realizar uma cirurgia de sucesso. Em outras palavras, assim, Paulo está nos ensinando que Deus não nos salvou para irmos para o céu apenas. Tem gente que acha que Jesus salvou ele só para ele ir para o céu e pronto. Está resolvido o problema. E eu preciso lhe dizer, não. Deus não te salvou só para você ir para o céu. É preciso que você faça algo antes de você ir para o céu. Por quê? Mas pastor, você acabou de falar que o homem não produz salvação. Você acabou de falar que a salvação não é por obras. Não é. Mas as obras revelam para onde você está indo. O operar salvação aqui dá a ideia de trabalhar até aquele grande dia chegar. Se dedicar até chegar aquele grande dia. Ou seja, Ele nos salvou para nós trabalharmos
na obra dele, antes que venha o grande dia. Até porque o propósito de Deus é que alcancemos a semelhança do seu Filho. Porém, nós só alcançaremos a semelhança do seu Filho Jesus quanto mais nós estivermos envolvidos na obra de Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais estivermos envolvidos, próximos da obra de Deus, mais parecidos ficaremos com o dono da obra. É por isso que a Bíblia diz que a seara é grande demais. O que falta é trabalhador. Aqui, irmãos, tem lugar para todo mundo trabalhar. E ainda falta pessoas. E ainda continua tendo muito serviço. Tem lugar para todos trabalharem. E ainda não acaba o serviço. Por quê? Porque nós trabalhamos para um Deus eterno. Para um Deus poderoso. Agora escute. Paulo continua. Dizendo, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando Paulo diz que Deus é quem opera em nós, ou em vós, eu aprendo algo fantástico. Escute isso, irmãos. Deus nunca vai fazer através de você sem antes fazer em você. Vou lhe dizer de novo. Deus não vai fazer através de você sem antes Ele fazer em você. Deus vai começar primeiro fazendo em você, para depois fazer através de você. Moisés, 40 anos do Egito, antes de ser o libertador de Israel. José, antes de ser o maior governador da história do Egito, governou a casa de Potifar. Davi, antes de ser o maior rei da história de Israel, foi pastor de ovelha. Você percebe que todos os homens da Bíblia, bem-sucedidos na obra de Deus e na presença de Deus, primeiro, antes de Deus soprar o seu nome, antes de Deus os promover, eles foram alguém usados por Deus no anonimato. Agora escute isso. Da mesma forma que o urso e o leão não matou Davi, da mesma forma que o Egito não foi capaz de corromper Moisés, e da mesma forma que José não caiu nas lábias da mulher de Potifar, Deus os exaltou mediante a sua fidelidade. Eu preciso lhe dizer, irmão e irmã, permaneça fiel. Permaneça fiel em Deus, permaneça olhando para a cruz, porque nada que você faz para Deus é em vão. Costumo dizer, e vou morrer dizendo, sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho das vossas mãos não é em vão. Não é em vão. Pastor, é luta demais, é prova demais. Irmão, quem não tem luta nessa terra, irmão, me apresenta um, me apresenta. Quem não tem prova, me apresenta. Estava até conversando com Davi. Inclusive, já até quero abrir uma deixa aqui para dizer, irmãos, quando estiver orando, lembra desse jovem. Davi é uma bênção. Davi voltou para Jesus. Poucos dias. No último trabalho de irmãs que teve aqui. Não estive em Framingham, no aniversário do pastor Jonathan, mas eu fiquei sabendo que foi uma bênção. Conversei com a Marcinha depois, ela disse que foi uma bênção. A mulher que pregou aqui. E o Davi conversando comigo, ele disse, pastor, parece que depois que eu fui para a igreja, as coisas começaram a apertar. Irmão, parece que as coisas começaram a apertar, não estou conseguindo dormir direito. Parece que o inimigo tá lutando contra a minha vida. E eu vou falar uma coisa para vocês. Você acha que o diabo está felizinho em ver vocês aqui, irmãos? Você acha que o diabo está sorrindo em ver vocês aqui na presença de Deus?
Só que eu não estou querendo trazer pânico para vocês. Eu preciso trazer uma palavra de consolo e conforto para dizer para vocês que do mesmo jeito que o diabo se levanta contra a vida de vocês, a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você acha, irmã Nilce, que pelo fato de você ter batizado sua vida vai ficar mil maravilhas? Vai ser tudo do bom e do melhor, irmã Aline. Acha que voltou para a presença de Deus, está firme, está participando, está em comunhão. Você acha que vai ficar mil... Não, irmão, é agora que o diabo vai se levantar. Aleluia. Mas aí, vou fazer para vocês uma pergunta. Quem esteve lá em Framingham ontem ouviu. Eu vou utilizar as palavras do nosso pastor presidente. Você quer voltar para aquela vida que você vivia antes? Não. Sendo escravo do diabo? Não. Quer voltar para aquela vida? Talvez não seja a realidade de vocês. Mas às vezes, bebendo, se prostituindo, drogado, dando trabalho para a mãe, para o pai. Quer voltar para essa vida? Sendo escravo do diabo. Vida com Deus não é fácil não, irmãos. Vida com Deus é... Alguém disse que é matando um leão por dia. Eu costumo dizer que é muito mais que um. Porque quando você mata o primeiro de manhã, na parte da tarde tem outro esperando. Então a todo tempo você tem que ficar ligado. Porque se você matar o primeiro leão de manhã, ao sair de casa para ir para o trabalho, você pode ter certeza que à noite já tem outro te esperando. Mas é isso aí, irmãos. É rompendo. Então, da mesma forma que eu falo para o Davi, eu falo para todos vocês que estão aqui, vida com Deus não é mamão com açúcar, não é coisa fácil, vida com Deus é difícil, mas eu tenho uma palavra, Davi, para a sua vida, irmã Aline, irmã Nilceia, para toda a igreja, Jesus está contigo, você não está sozinho, irmão, você não está sozinho, irmã, igreja, vocês não estão sozinhos, o próprio Deus, o próprio Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Ele pode até se levantar, porém, Salmo 91:7, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Glória. Oh, glória a Jesus. Vida com Deus não é fácil. Seu Senhor Jesus. Ele vai fazer primeiro em você. Ele vai fazer primeiro em você. Ele está trabalhando. E os processos de Deus, irmãos, às vezes não é compreendido pelo homem. E eu sou capaz de falar que na maioria das vezes não é. Às vezes a gente pergunta a Deus, por quê? Por quê? Parece que quando eu estava lá no mundo, lá fora, estava mais fácil. Voltei para a presença de Deus, desmoronou tudo. Só que eu preciso lhe dizer, essa luta não é para te matar, não. Não, essa prova não é para te matar, não. Você precisa permanecer firme, constante, prosseguir avante. Porque a vitória é garantida para aqueles que perseveram. O próprio Jesus, certa feita, diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar até o fim significa manter constante, é manter de pé. É vir um vendaval, é vir a luta. Não quero nem saber, eu estou firme com Jesus. Eu estou com vontade de parar. E quem falou para você que não vai dar vontade? Vai dar vontade de parar. Mas mesmo com vontade, continua perseguindo, continue lutando, continua perseverando. Amém. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. E aqui, irmãos, tem gente que tem uma visão de Jesus daquele cara chato. Tem gente que tem uma visão de Jesus daquele cara que só sabe mandar. Ele manda, eu tenho que obedecer. Não, irmãos. Não, Jesus não é esse cara chato. Tem gente que acha que Jesus é igual o patrão dele, que é cara ignorante, chato, que só sabe mandar. E pelo fato de estar pagando, te trata de qualquer forma. Não. Jesus é seu pai, irmão. Aleluia. Jesus quer ser seu melhor amigo. Glória a Deus. E quando eu digo melhor amigo, irmãos, é amigo de verdade. Não é aquele amigo que só está do seu lado quando você tem, não. Jesus é aquele amigo que você pode contar para ele quando você estiver sem nada, zerado. Glória a Jesus.
Jesus, ele, olha só para você ver. A vida com Deus, eu aprendi isso. A vida com Deus é igual ao casamento, irmão. É a mesma coisa de casamento. É na alegria. É na bonança. Porém também é na tristeza. É na saúde. É na doença. É quando tem, mas também é quando não tem. É quando as coisas estão boas, mas também é quando as coisas estão ruins. Jesus não te abandona pelo fato de você não ter dinheiro, que você anda a pé ou está desempregado, não. Jesus é aquele amigo para todos os momentos. Ele é o nosso melhor amigo. Aí Paulo continua. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Queridos, talvez quando eu estou folheando os 66 livros da Bíblia, tanto os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento, talvez eu não consiga identificar nenhum outro texto que seja tão real, que diga tão visível acerca dos nossos dias como esse versículo 15. Olha o que Paulo diz. Sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Eu sei que Paulo está há muitos anos de distância, existe um hiato muito gigante entre o apóstolo Paulo e nós. Mas parece que Paulo está olhando para a igreja do século 21, para o mundo que nós estamos vivendo, e falando, olha, vocês precisam ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. O que é isso? Em você não pode existir culpa. E tem mais. Porque vocês vivem no meio de uma geração corrompida e perversa. E vocês têm ainda uma outra responsabilidade. Qual? Resplandecer como astros no mundo. Quando eu vejo esse texto, logo eu me recordo das palavras de Billy Graham. Billy Graham, certa feita, disse da seguinte maneira: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, e nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. A palavra igreja, no grego, significa eclésia. Eclésia, transliterado do grego para o português, dá a ideia de dentro para fora. Agora entenda. Se a palavra igreja significa eclésia e transliterado do grego para o português, de dentro para fora, quando Paulo disse que nós precisamos resplandecer como astros no mundo, a gente precisa entender que Cristo não nos chamou para brilhar aqui. Até porque brilhar aqui é muito fácil. E tem mais. Eu não preciso brilhar aqui porque nenhuma outra estrela consegue ofuscar a glória de Deus que habita neste lugar. Amém, Jesus. Glória a Deus. A gente gosta de brilhar aqui. A gente foi acostumado a brilhar aqui. Mas Jesus um dia disse, Mateus capítulo 5, 16, eu estou caminhando para o término. Assim resplandeça a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Deus que está nos céus. Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos na luz. Mateus capítulo 5, verso 14. Jesus, vós sois a luz do... Ele não disse luz da igreja, ele disse luz do mundo. Porque não precisa brilhar aqui dentro, você tem que brilhar lá fora. É verdade. Se eu sei igreja aqui dentro, mas não sei igreja lá fora, não adianta muito ser igreja aqui dentro. Ser a igreja do domingo à noite é fácil. Eu preciso ser a igreja da segunda-feira cedo, quando eu chego no meu trabalho. Eu preciso ser a igreja da terça-feira, quando chego no meu trabalho.
Eu preciso ser a igreja da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque ser a igreja do domingo à noite é muito fácil. Agora escute. Quando ele diz essa geração perversa e corrompida, ele está falando a respeito de um povo que caminha de passos largos para o inferno. E esse povo só vai conhecer o Cristo que nós servimos a partir das nossas vidas. A palavra cristão significa pequenos cristos. O que é pequenos cristos? É nós refletirmos a glória de Cristo para quem está nesse mundo. Esse mundo que está perdido. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Esse mundo que caminha de passos largos para o inferno. Eles só terão a plena convicção de quem Jesus é, se nós como igreja andarmos como Jesus um dia andou. Amém. Eles só terão a convicção de quem Jesus é, se nós andarmos como um dia Jesus andou. E eu caminho para o término, mas eu preciso que você se coloque de pé para nós orarmos. Se coloque de pé. Ele diz assim: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Sabe o que é isso? O que Paulo está dizendo é: seja fiel a Cristo, para que no grande dia, quando você chegar perante o tribunal de Cristo, você não me escute. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Aí você vai pensar: tudo que eu fiz foi em vão. Tudo que eu fiz foi em vão. Não teve valor. Mas o que nós precisamos entender da extrema responsabilidade que existe sobre as nossas vidas. E o quê? Nós precisamos ser luz nesse mundo. Nós precisamos ser luz mediante as trevas. Pastor, não sei pregar, mas deixa eu te falar uma coisa. Certa feita, John Wesley diz: pregue, se possível, use palavras. Igreja, sua vida é uma pregação. Irmãos, sua vida é uma pregação. Aleluia. Ah, pastor, eu fiz isso, meu irmão, não interessa o que você fez. A partir de agora é uma nova vida. Jesus disse: aleluia, Jesus. as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. É verdade. Se você recebeu o perdão de Deus, já era. É uma nova vida. Glória a Deus. Eis que tudo se fez novo e você tem uma nova responsabilidade. Qual é? Ser fiel a Deus e ser representante de Jesus por onde você passar. Amém, Jesus. Pode continuar de pé. Eu vou passar para o nosso querido presbítero Juliano para dar continuidade e ministrar a Santa Ceia do Senhor. Glória a